Ok, queridos, então estamos para mais um encontro nosso, tá? E hoje a gente vai começar um novo conteúdo. Não se esqueçam de materialzinho na mão, caneta, lápis, borracha, ou print do computador, ou teclado que você tiver em mãos, para a gente desenvolver o nosso trabalho de hoje, tá? Então a gente vai entrar com um novo assunto. A gente até agora tentou mostrar para você o seguinte raciocínio. Quando nós escrevemos por meio de texto, aí vem agora a questão mais importante. Ok, professor, eu sei que o texto é a estrutura pela qual eu me comunico. Agora, como fazer esse texto? Como escrever esse texto? Aí vem o trem. E eu começo dizendo a vocês que não se preocupe, não. Todo mundo pode escrever. Todo mundo pode escrever. A escrita, eu digo, é possibilidade de todos. Todos, indistinto. Tá? E aí, quando eu falo todos, não é só quem tem um domínio do código, da letra, da sílaba, da palavra, da frase, do parágrafo. Já que o texto tem vários formatos, inclusive oral, quando eu também falo, quando eu também gesticulo, quando eu também pisco o olho, tá? Quando eu olho para alguma coisa, eu também estou escrevendo algum texto. Então é importante a gente entender. Todos nós vivemos construindo texto a todo instante. Aí eu pedi a vocês que dessem uma olhadinha em um arquivo interessante, que era o texto 9. O texto 9, que eu já projeto para vocês na tela. Tá? Esse texto 9 está na apostila. Quem tiver a apostila pode abrir. Se não, anota aí direitinho. E nesse texto 9 eu lido exatamente com o ato da escrita. Antes de eu passar para o PowerPoint, deixa eu fazer aqui algumas reflexões iniciais com vocês. Primeira ideia. A escrita é um processo de apropriação da realidade. Geralmente, eu escrevo porque eu tenho um certo domínio daquilo sobre o qual eu vou escrever. E aí, diferentemente de falar, mas também deveria ser a mesma lógica no falar, eu só posso falar se eu for, de fato, senhor de um assunto. Eu só devo falar, que chega de achismo, gente falando de tudo, que sabe tudo e, às vezes, confunde mais do que um pensamento. Então, a primeira ideia é que quando eu estou escrevendo, eu estou, de fato, me apropriando de uma realidade. Ao mesmo tempo, quando eu estou escrevendo, eu estou organizando o meu pensamento. Isso também acontece quando eu falo, quando eu gesticulo, quando eu uso uma roupa, também organizo um pensamento. Só que é mais interiormente. A escrita, não. Eu preciso pegar a caneta ou o lápis, preciso pegar o papel. Hoje em dia, a gente, às vezes, escreve diretamente no computador, tem que pegar o computador, digitar no teclado. Então, isso é o processo de organização. Importante também, que está dito no texto 9, que quando eu escrevo, eu estou tecendo uma ideia. De tal maneira que o meu tecer vai gerando depois um tecido. A palavra texto vem de
tessitura. Essa tessitura quer dizer aquele ato do tear, daquela mulher bordadeira lá que a gente conhece, puxando um fiozinho para colocar lá naquela máquina de tear, e com o pezinho ela vai buscando, vai batendo, formando os fios, trançando, e depois sai um objeto fruto desse tear. Esse tecer, portanto, é isso. É quando eu junto as palavras, as frases, e dali sai um todo bem relacionado. E aí vem um provérbio que é interessante, que eu queria que vocês sempre atentassem. O provérbio diz o seguinte, ó: tu és senhor da palavra não dita e escravo da palavra dita. O que isso quer dizer? Que enquanto a palavra não sai do meu pensamento, porque eu penso, a minha ideia está aqui na minha cabeça, mas para eu expressar a minha ideia, eu uso a palavra, a forma. Então, enquanto a palavra está aqui na minha mente, aqui dentro, eu domino a palavra. Eu sou senhor dessa palavra. Mas quando eu lanço essa palavra ao mundo, ou falando ou escrevendo, eu me torno cativo da palavra. Bem, algumas perguntas vamos fazer para vocês mais à frente. Então, eu vou voltar aqui para o PowerPoint, para depois a gente dar sequência aqui. Tá. Então, primeira ideia, eu vou querer desafiar você. Vou até colocar já num ponto aqui de mensagem, tá? Eu vou agora desafiar você. Vamos dar uma paradinha hoje, e agora, 7h42, eu quero que você olhe para o seu dia de hoje. Tempo que você levantou, tempo que você fez, quem ficou em casa, quem saiu de casa, quem trabalhou, quem não trabalhou, quem pensa em trabalho. E eu vou colocar aqui o primeiro desafio de vocês. Está posto aí. Eu disse a vocês que eu penso e expresso o meu pensamento por palavras. Eu agora queria que você tirasse do seu pensamento 5 palavras. 5 palavras que para você foram palavras importantes no dia de hoje, que fazem todo um significado. Então, coloquem aí. Muito bem, Isadora. Então, agora já estou pedindo a vocês. Já podem colocar. Quem não conseguiu 5, põe 4. Se não 4, põe 3, põe 2, põe 1. Mas coloque pelo menos uma palavra que você acha que hoje foi importante demais para você. Cadê as respostas? Cadê as respostas? Pode digitar. Tá? Mínimo uma, no máximo 5 palavras. Vocês entendem que hoje elas são importantes. Vamos começar. Nós já estamos no processo da escrita, só que eu vou escrever para vocês devagarzinho. Rita, paciência. Rafael, compra. Cachorra, ração. Daniela, sabedoria. Isael, agradecer, paciência. Paciência está aqui até agora, tá? Acordar, respirar, luz do dia, trabalhar, leitura, tempo, foco, pode ser, muito bom. Exame de rotina, trabalho, atividade na plataforma, malhar e comer. Ai, malhar e comer, como é que você pode fazer malhar e comer, Isadora? Aí pronto, aí você... Daiane, acordar, ajudar, almoço, música, rir, amizade, trabalho, satisfação, Deus, família, Fátima, Cláudia falou, Cláudia. Fátima, perdão, sabedoria, agradecer, falar com a mãe. Daiane Sena, paciência, perseverança, gratidão. Denise, início, misericórdia, superação. Isadora, termo de hipertrofia. Tá certo. Tá, ok. Tá, Islene, respeito, mãe, filhos. Estão percebendo? Vocês já foram começando a um pequeno exercício de fazer o que está aqui e ir para o mundo inteligível.
Eu só estou tomando ciência do que você pensou porque você escreveu. Então, a palavra serve para isso, para tirar aquilo lá da nossa mente e colocar para fora. Otimismo, Paulo falou otimismo, perfeitamente. Então, são palavras importantes que vocês colocaram aí: Deus, comer, respeito, paciência, otimismo, amizade, trabalho, tempo, tá? Gratidão, leitura, entendeu? Comer. Então, vocês perceberam. Isso é fundamental. Agora, deixa eu colocar para vocês aí. Alguns, eu falei, vai de 1 a 5 palavras. Alguns ficaram no limite de 1. Mas teve alguém aí que talvez não tenha conseguido lembrar de palavra nenhuma. E aí pensar na palavra. Porque a primeira informação que eu quero que vocês tenham não é fácil escrever. E quem está lhes dizendo isso é uma pessoa que é vidrado na escrita, que vive escrevendo e que, às vezes, mesmo com toda a minha prática de escrita, pelos livros que eu já escrevi, pelos textos que eu já publiquei, ainda vira e mexe eu me enrolo. Porque escrever não é fácil. Há algumas dificuldades. Quem leu o texto 9 viu lá no texto 9 lá. Há algumas dificuldades. Primeira dificuldade, timidez. Tem gente que não escreve porque é tímida. A timidez, ela é um bloqueio. Só que timidez não é doença. Você vence a timidez com o exercício, tentando encarar essa timidez. Então veja que, de repente, você não escreve porque dentro de você há um travamento da timidez. O que você tem que fazer? Começar a exercitar para vencer essa timidez. Ela é um elemento dificultador da escrita. Repito, timidez não é doença. Você consegue superar a timidez enfrentando-a. Se é escrever, escrevendo. Se é falar, falando. Se é ler, lendo. Se é andar, andando. Perfeitamente. Vamos chegar lá, Paulo. Segunda questão. Receio de iniciativas inovadoras. Tem gente que fica bloqueado quando ele tem que fazer alguma coisa usando o computador. Ou, às vezes, o celular. Ou, às vezes, uma forma diferente. Então, tem gente que, às vezes, aprendeu na mesmice. Qualquer coisa que modifique aquela rotina, ela se perde toda. Isso também dificulta. Então, esteja aberta a novas formas, a novas iniciativas. Terceiro, falta de estímulos. Tem gente que não escreve, poderia ter um potencial de escrita, mas não escreve porque não há ninguém dando aquela motivação. E aí, quem é pai, quem é mãe, eu digo logo para vocês de cara: o seu filho precisa ser estimulado a escrever. Faça isso. Nem que inicialmente você vá na barganha. Ah, faz isso que vai ganhar aquilo. Nem que não é o melhor método, mas é uma forma de você estimular a criança. Então, o importante é vocês estimulem. O que eu estou fazendo aqui com vocês? É estimulando vocês a escrever. Então, pelo menos hoje, você escreveu pelo menos uma palavra. Eu sei que muita gente escreveu, mandou mensagem, mandou e-mail, fez carta, fez bilhete, mas eu estou dizendo a você uma escrita mais pensada. Porque você, quando foi hoje escrever a palavra do dia, ou as palavras do dia, você pensou naquilo que foi importante para você no dia de hoje. Isso é estimulação. Vamos lá. Outra razão
métodos. Alguém te ensinou de maneira desinteressante. Aí eu fico muito chateado quando às vezes o aluno diz, meu professor lá de trás me bloqueou. Eu fiz uma redação, mas ela não deu crédito. Claro que às vezes os métodos didáticos inibem as pessoas. Por isso que você tem que, às vezes, ter uma sacada, que se aquilo não vai te estimular, se aquilo está desinteressante, que você supere. Enfim, pode ser isso e mais um tanto de fatores, como Paulo colocou. Às vezes um pensamento desorganizado, às vezes uma falta de prática, às vezes um vício com a tecnologia e esqueceu. Tem gente hoje que não consegue, não sabe nem como pegar num lápis. Não sabe nem como pegar numa caneta. Tem gente que parece que nem sabe que papel existe. Tudo é colocado no computador, tudo é colocado no celular. Não está errado, não. Só tem que tomar cuidado para que isso não trunque, não prejudique outras áreas. Muito bem? Concordam comigo? Alguém tem aqui alguma dessas dificuldades? Alguém já sofreu e sofre ainda ao escrever por causa de alguma dessas dificuldades aqui? São várias outras. Só peguei algumas. Perfeito. E às vezes as pessoas ficam com vergonha. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, esse é o nosso ponto inicial. Mas a pergunta que não quer calar é: por que escrever? Por que eu tenho que escrever? Professor, vamos fazer apenas uma carta. É tão fácil hoje pegar uma carta. Eu vou lá no Google e pergunto: Google, me dá uma carta aí para eu copiar em que uma pessoa está pedindo demissão. O Google me mostra 200 mil cartas. Vou lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas é para isso que a escrita serve? É para isso? Por que escrever? Vamos fazer essa pergunta, fizemos a uma escritora, tá? Que vocês até responderam ao conto dela, Clarice Lispector, sobre a leitura, lá da Felicidade Clandestina. Olha o que ela respondeu aqui, ó. Por que escrever? Por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua e assim, às vezes, a forma é que faz o conteúdo. Ou seja, eu entendi que eu tenho uma língua extraordinária e eu posso, com palavras ricas, e aí eu vou pegando essas palavras e vou dando a elas um significado. Isso ela está dizendo no livro A Hora da Estrela. Um livro muito legal que eu recomendo você a ler. Se alguém quiser uma indicação de literatura para ler, é este livro. Fala de uma mulher que sai lá do interior das Alagoas e vai para o Rio de Janeiro e tem na sua mente a ideia de que um dia ela iria ser uma estrela. Uma estrela. Só que ela não tem nenhuma atributo. Ela não tem nada que a leve a ser estrela. Ou seja, tudo que ela tem que são características que não levam ninguém a lugar nenhum em termos de estrelato. É uma menina totalmente limitada, chamada Macabeia. O nome do livro está aqui, ó, o livro aqui, ó. Está aqui o nome do livro aqui, ó. A Hora da Estrela. Esse que é o livro aqui. Leia esse livro, é muito legal. Macabeia. E vocês vão perceber como é que se constrói uma personagem com a estrutura de Macabeia. Agora, já que eu tenho que escrever, porque a nossa língua ela é tão bela, há uma fórmula mágica
para se aprender a escrever, e aí tem um linguista chamado Matoso Câmara, que ele nos dá uma forma interessante. O que ele responde? Esse material também está lá no texto 9. O que ele diz? Qualquer um de nós, senhor de um assunto, é, em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita gente pensa. Há uma falta de preparação inicial que o esforço e a prática vencem. Então, não existe uma fórmula mágica, não vem um anjo, não vem alguém lá para fazer você escrever. É esforço e prática. É claro que quando você fala que conhecimento é fundamental, o conhecimento é o conteúdo. Eu tenho que escrever sobre algum conteúdo, mas eu preciso começar a escrever. Ainda que eu não tenha pleno domínio de um assunto, mas eu posso começar escrevendo. Por exemplo, vocês estão lendo um livro aí. De repente, vocês pegam uma ideia de um autor. Tá? Então, você pode, inicialmente, escrevendo a partir das ideias dos outros. E aí você pode formular. Só que se você não pode pegar a ideia do outro e dizer que é sua. Você pode citar o outro. E com o tempo você aprende a pegar aquela ideia do outro e parafrasear. O que é parafrasear? É dizer o que o outro falou com as minhas palavras. É isso parafrasear. É dizer o que o outro disse, mas não com as palavras que ele disse, mas com as palavras que eu compreendi. Então a ideia pode ser do outro, mas a palavra pode ser minha, e tem que ser minha. Alguns depoimentos, tá? Aí eu queria pedir a alguém de vocês para ler, só são 2 depoimentos. Aí quando eu postar, eu queria que alguém já se adiantasse para ler, não precisa ficar preparado não, tá? É um pequeno. Quem fala bem espanhol aqui? Quem habla teu espanhol? Tá bom. Então a Cláudia vai ler o primeiro que aparece aqui, Cláudia. Pode ler, por favor, Cláudia. Solo escribo porque escrever me ajuda a pensar. Muito bem. Solo escribo porque escrevi me ajuda a pensar. Você concorda com ele, Cláudia? Eu concordo. Eu acho que enquanto você está escrevendo, o pensamento vaga, né? Vai em lugares que a gente não consegue frequentar. Perfeitamente. Por isso, digo a vocês, gente, quem escreve tem que concatenar a palavra com a ideia. Então, e você precisa pensar. Então, o que ele diz? Olha, eu só escrevo porque escrever me ajuda a pensar. Toda vez que eu estou escrevendo, eu estou sendo forçado a pensar. Essa é a primeira ideia. A pessoa, vamos fazer uma carta. Eu tenho que pensar. Tem que pensar. A pessoa, eu vou apenas fazer uma propaganda de um produto da loja. Tem que pensar? Tem que pensar. O bilhete tem que pensar. Tudo tem que pensar. Então, se vocês aprenderem isso, vocês não vão escrever qualquer coisa. Vão escrever alguma coisa com condição. Quem é que pode ler o outro texto que eu vou colocar aqui? Levanta a mãozinha aí. Quem quer ler? Levanta a mão para eu saber. Isadora. Isadora e Daiane. Então, Daiane fica para o próximo texto, aparecer Daiane. Isadora vai ler esse texto aqui. Muito bem, Daiane. Isadora, tá aí. Pode ler, por favor. Ok.
Escrever é expressar-se, escrever é lembrar-se. Uns escrevem para salvar a humanidade ou incitar lutas de classes, outros para se perpetuar nos manuais de leitura, ou conquistar posições e honrarias. Ou os melhores são os que escrevem pelo prazer de escrever. Ledo Ivo Poeta. Quem disse isso foi um poeta, Isadora. Foi um poeta. Acostumado com a literatura. Mas ele falou, olha, o legal mesmo escrever não é porque eu tenho que fazer uma carta, não é porque eu tenho que fazer uma coisa que estão impedindo. O legal mesmo é escrever pelo prazer de escrever. E isso faz toda a diferença. Na verdade, tudo que nós fazemos por prazer e com prazer tem outro sentido, outro significado, outro destino, outra motivação. Então, o que eu quero trazer para vocês essa ideia? Que vocês não se sintam obrigados a escrever. Tenham prazer em escrever. Porque, com certeza, isso vai fazer bem diferença. Tem hora, Paulo diz, tem hora que o pensamento, a ideia está clara, mas ao escrever não conseguimos informar. Aí vamos chegar daqui a pouquinho, Paulo, essa ideia. Se o leitor não compreende, a ideia não está clara. Pode estar claro para quem quer escrever, mas aí está o desafio, porque você tem que escrever pensando em quem vai ler o seu texto. Pois bem, quais são os elementos básicos da escrita? Voltando lá. Mas tá certinho, Paulo. Tá beleza, tá? Fechou a questão aí. Tá? Mas, ok, professor. Eu sei que eu escrevo, quando eu escrevo, eu penso. Eu sei que quando eu escrevo, eu sinto prazer. Mas vamos lá. O que escrever? Então, você vai se preocupar com dois elementos básicos. Dois elementos básicos. Primeiro elemento é com o conteúdo. O que você vai escrever? O que você vai dizer? Agora, de onde vem o conteúdo? Vem das ideias. Então, a primeira coisa que você tem que ter, você precisa ter ideias. Ah, mas eu vou fazer um ofício em que eu vou pedir para desinstalarem um ar-condicionado e colocar um outro. Ok, a ideia é essa. Você vai solicitar uma troca de ar-condicionado. Ah, mas eu vou escrever dizendo que amanhã vai iniciar uma feira de estágio e emprego no Instituto, e falar nisso é verdade, e eu quero comunicar para os meus colegas. Qual a ideia? A ideia é essa. Você vai informar, comunicar, motivar os seus colegas a participarem amanhã de uma feira de estágio e emprego. Eu vou, me lembro para colocar aqui também depois o linkzinho. Ok, Denise, fique à vontade, querida. Pode sair, entendeu? Mas depois você assiste a aula lá no... Eu vou gravar a aula. Vou ficar só mais uns 10 minutinhos. Então, primeira ideia, conteúdo. É o elemento básico. Agora, professor, como é que eu gero ideia? Como é que eu gero conteúdo? O caminho primeiro é leitura. Lento. Não existe meio melhor de você criar ideias senão pela leitura. Quando você lê, você tem contato com outras ideias de outras pessoas, mas que um dia podem te ajudar em muito. Outra coisa boa que criar ideias, conversando com as pessoas. Conversando com as pessoas. Discutindo, mas não brigando. Nessa época agora de polarização política, não entra nessa vibe, não. Porque os dois lados estão certos e os dois lados estão errados. Então, pronto. Não fica. Agora, conheça os dois lados. Antes de você emitir uma opinião, conheça os dois lados. Porque tem coisas boas de um lado, tem coisas boas do outro. Tem coisas ruins de um lado, tem coisas ruins do outro.
discutir é uma forma boa de discutir, de criar ideias, argumentar. Mas aí, veja você, não é apenas ter o conteúdo. Eu preciso saber passar esse conteúdo. Qual é o segundo elemento? É a forma. É a forma. Ou seja, eu preciso revestir esse conteúdo de palavras, porque são as palavras que vão me levar ao mundo inteligível. Então, quando eu uso palavras, é a forma de expor as minhas ideias. Então, as palavras é como eu expresso as minhas ideias. E aí você precisa entender, mas professor, como é que eu trabalho bem as palavras? Primeiramente, se você lê, você tem contato com muitas palavras, o vocabulário amplia. A primeira coisa importante, comece a ter contato com novas palavras. Eu lanço para você um desafio. Tente aprender uma palavra nova por dia. Tente fazer isso. Mas, quando você... Por exemplo, tá? Vamos imaginar que você... Eu vou dar aqui para você uma palavra. Perimpatética. Perimpatética. O que você vai fazer? Você vai ficar com essa palavra na sua cabeça. Você vai pegar uma palavra nova, você vai para o dicionário, você vai para a pesquisa. O que é perimpatético? De onde vem a palavra perimpatético? Qual é a etimologia da palavra perimpatético? Como é que se aplica a palavra perimpatético? Quem usa a palavra perimpatético? Então, se você ficar um dia com aquela palavra, mastigando aquela palavra, olha, ao final de um ano, você tem 365 palavras novas. Aí o seu vocabulário começa a dar um salto. Aí você vai escrever muito melhor. Muito melhor. Perfeito? Tá? E para finalizar a nossa aula de hoje, porque depois eu vou voltar ao texto 9, essa já faz parte dele, é uma frase do Otto Moacir Garcia. Não se pensa em vácuo, não se pensa no vazio. Nós pensamos as ideias por meio das palavras. Então, são duas coisas importantes. Você precisa ter ideias e saber colocar essas ideias com as palavras. Por enquanto, ok? Por enquanto, ok? Cadê aquele ok lá no chat lá? Alguma dúvida até então? Perfeito? Vou parar de gravar, porque já passei da hora da gravação, mas esse assunto volta à aula que vem. Deixa eu parar aqui. Perfeitamente. Estou tentando interromper a gravação e ele não está deixando por quê? Vai deixar. Já que alguém